como nós vimos na aula passada, então, né, nós fizemos só dentro do SRC aqui, ó, nós só fizemos esse trechinho aqui. Eu bem queria que você fizesse, lembra que eu fiquei perdido na aula passada? Lembro. Você quer... Iniciar. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Esse cara aqui eu vou abandonar. Eu vou começar a criar uma classe do zero. E aí o objetivo agora é mostrar para vocês como é que cria a variável, como é que faz um método, como é que cria constante, e aí vai, tá? Então, olha, eu vou criar aqui dentro do SRC, vou clicar com o botão direito no SRC novo. É porque vocês estão vendo na guia de projetos, vocês devem estar assim, ó. Eu sempre vejo na guia de arquivos, tá? Aí aparece. Então, olha, vou clicar com o botão direito, novo, e vou escolher pacote Java. Então, ó, pacote Java, eu vou dar o nome de do pacote de aula 01, tá? Finalizei, o pacote está lá, criado. Aí dentro desse pacote, eu vou clicar com o botão direito nele, vou escolher aqui, ó, novo, classe Java. Dentro do SRC, ó, botão direito, novo, pacote Java. Aí vai aparecer para você dar o nome, aula 01. E depois a mesma coisa, botão direito, novo, classe Java. Aqui em cima, nesse menu, aparecem os últimos tipos de arquivos que eu criei. Então, se no seu não está aparecendo classe Java, você vem aqui em outros, e aí você procura o tipo de arquivo que você quer, ó, Java, classe Java, e aí você faz o procedimento daqui, tá? Que é a mesma coisa de eu pegar e fazer o botão direito, novo, e já vir aqui pelo atalho em classe Java. Tá vendo? Os dois pararam na mesma tela. Aí eu vou chamar esse cara aqui, ó. Vou chamar ele de introdução, sem o cedilha, né, e sem um acento. Tá? Bom, cliquei em finalizar. A classe vai aparecer aqui, ó. Deixar ela maior. Tá vendo? Ela está dentro do pacote aula 01. Esse é o início da classe, esse é o fim. E aqui, olha, se eu mandar executar, vai dar erro porque nós não temos o método main, que é o método principal. Então, por hora, toda a classe nossa, ela vai ser um programa inteiro. Então, por hora, toda a classe nossa vai ter que ter o método main. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar esse método main. Então eu vou criar como? Colocando a assinatura dele, ó. Public static void main string args. E aí abro aqui o método e dou um enter que ele mesmo fecha sozinho. Beleza. Aí a partir de agora eu posso programar. Tá beleza? Então, olha, lembrando, aqui é a assinatura da classe, aqui é a assinatura do método. E aí, nós vamos mostrar uma pequena e sutil diferença. O que é isso aqui, ó? Vamos ver se você já sabe, ó. Int not. Vamos colocar aqui, idade. O que é isso aqui? Uma variável. Muito bem. Só que olha só, ela chama variável porque ela está dentro de um método. Então eu vou sempre chamar ela de variável. Se ela tiver na classe, ó, se ela tiver na classe, ela não chama mais variável. Vai chamar de propriedade. Beleza? Tá tranquilo?
Então, quando a variável que eu criei, ela está dentro de um método, eu vou chamar ela como de variável. Quando ela foi declarada na classe, ela vai ser chamada de propriedade, tá? E quando ela for e quando ela estiver aqui, olha, na assinatura do método, ela vai ser chamada de parâmetro. Tá gravado? Os três são tipos de variáveis, funcionam da mesma forma. O que muda é o escopo da variável. Essa propriedade, enquanto a classe estiver instanciada, ela está viva. Aqui, o parâmetro, enquanto esse método estiver rodando, o parâmetro está vivo. E a variável, né, enquanto o parâmetro ou o método estiver rodando, essa variável também está viva, tá? Lembrando que, desculpa, eu chamei isso aqui de propriedade, eu estou muito doido. Isso aqui é um atributo. Então aqui, ó, atributo, parâmetro e variável. Quando eu crio uma classe, não sei se vocês lembram, lá da aula de análise, e caramba, mas a ideia é essa daqui, ó. Olha só, aqui está uma classe, né? A UML da classe, né? Esse cara aqui é o nome da classe, aqui é a lista de atributos da classe. Então, olha o que está dizendo, ó. Esse atributo está com sinal de menos, então significa que ele é privado, ele é do tipo int e se chama idade. Então, na hora de eu programar ele lá, ó, private int idade. Tá beleza? Então, ó, variável, parâmetro, atributo. Tá beleza? Bom, outra coisa que eu posso fazer aqui também, ó, vamos colocar aqui, ó, public. Então, eu criei aqui uma constante, tá vendo? Que eu chamei de constante. Lembrando, a constante, ela não segue o padrão camel case. Então, ela é toda com letra maiúscula. E ela recebe essa palavra reservada aqui, o final. Por quê? Porque logo que eu declaro a constante, eu já coloco o valor final nela. Hein? É por causa disso que chama variável, o valor vai variando, e final, que é o valor final, não varia. Eu não consigo, durante o programa, trocar o valor dessa variável. Tá certo? Por quê? Porque ela é uma constante. Aqui no Brasil a gente chama de constante, mas ali você vê que no Java ela já recebe a palavra reservada final. Ela já está com o valor final dela. Tá joia? Tranquilo? Tranquilo, então? Bom, por hora eu consigo programar aqui, tá? Então, eu consigo programar aqui dentro do método main. Lembrando, todas as nossas programações, elas só podem acontecer dentro dos métodos, tá? Não dá para programar dentro da classe. A classe tem método, o método tem código, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Ó, idade recebe. O que acontece? Lembra que a gente mandou uma caixa de mensagem na aula passada com JOptionPane? Só que nós mandamos uma caixa de mensagem. Eu quero mandar agora uma caixa de pergunta. Então, eu vou perguntar alguma coisa para o usuário. Então, essa caixa de pergunta, ela tem um campo, uma caixa de texto. É uma telinha que tem uma caixa de texto para o usuário responder. Se é uma caixa de texto, qualquer coisa que o usuário coloca lá dentro é texto. Qualquer conteúdo que se coloque ali é texto, mesmo que a pessoa digite um número, tá certo? Então,
o que eu tenho que fazer? Idade não é int? Eu vou mandar uma caixa para o usuário responder quantos anos ele tem. Ele vai botar um número ali, 10 anos, 20 anos, 30 anos, só que aquele número vem da caixa de texto como texto. Então eu tenho que converter. E aí eu uso aqui, ó, integer, que é uma classe que trabalha com inteiros, ponto, parseInt, que é um método que transforma uma string em int, e aí sim, aqui dentro, eu vou colocar a minha JOptionPane. Então, ó, JOptionPane, dou Ctrl espaço, ponto, show input, dialog. Então, lá, mandei perguntando para o usuário a idade dele. E aí vou fazer aqui, ó. Então, olha lá, fiz um if qualquer, tá? Só para a gente ter aqui como tema. Então, eu quero chamar a atenção de algumas coisas aqui, mas primeiro, ó, vamos olhar o código. Botão direito, mandei executar. A caixa vai aparecer aqui para mim. Olha lá, aula. Ah, saiu, eu troquei aqui, ó, tá vendo? Eita, meu Deus do céu. Início de semestre é uma desgrama. Ó, quantos anos você tem? Aí eu vou colocar, por exemplo, 41. Ok. E ele vai me dar a mensagem. Você está na idade de trabalhar. Beleza? Bom, deixa eu só mostrar mais algumas coisas desse mesmo código. Daqui a pouco eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Olha só. Primeiro, que tá vendo que, olha aqui, eu tenho um atributo chamado idade e tenho uma variável chamada idade. Tranquilo? Eu vou colocar nesse atributo só dizendo que ele é estático, só para a gente conseguir enxergar ele dentro do método main. Então, olha aqui, quando eu clico aqui, ó, tá vendo? Eu cliquei, ó, em cima da idade. Tá vendo que essa idade aqui, olha, que ficou amarelinha? Então, essa idade, eu estou me referindo a essa variável aqui. Aí, se eu quisesse me referir a essa idade aqui, que é o atributo. Então, quando eu tenho variáveis com o mesmo nome, elas não podem estar declaradas no mesmo método. Certo? Eu não posso ter duas variáveis com o mesmo nome dentro do mesmo método. Mas eu posso ter uma como atributo e outra como variável ou parâmetro. Tá? Então, para eu me referir àquela que está lá em cima, eu tenho que colocar aqui, ó, this, ponto, e aí sim eu consigo me referir à variável que está lá em cima. Deixa eu criar um exemplo aqui, ó. Deixa eu tirar o estático aqui. O estático eu vou chamar de outra forma. Ó, quando eu coloco o this, olha lá, ele acha para mim a idade, tá vendo? Então, olha lá, quando eu mexo nessa idade, quem fica amarelinho
é lá em cima, no atributo. E quando eu mexo nessa idade aqui, ó, é a variável do próprio método, tá? Então, lembrando, toda vez que eu quiser me referir a um atributo, por via das dúvidas, eu sempre coloco this na frente. This ponto, o nome do atributo, tá certo? Outra coisa, vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Olha a minha situação. Tá vendo que não tem nenhum ponto vermelhinho aqui do lado? Por exemplo, ó, se eu esquecer o ponto e vírgula, olha lá, ficou com um ponto vermelhinho. Então eu sei que aqui está com erro. Se eu vier e parar o ponteiro do mouse aqui, olha lá, ele diz para mim qual que é o erro lá. Estou esperando um ponto e vírgula. Olha lá. Tá vendo? Ponto e vírgula esperado. Então aí é muito simples, eu venho e ponho o que ele está pedindo, tá certo? Mas só que, imagina que este programa que eu fiz, ele está me dando uma resposta errada. E aí, significa que ele está com algum erro de lógica. Estão entendendo a jogada? Ele está com erro de lógica, eu não sei onde está o erro, mas ele está com erro de lógica. E eu preciso descobrir em que ponto que o programa está indo para o lado errado, para processar errado e me dar a resposta errada. Tá certo? E eu não sei. E olhando assim, ó, tá tudo programado certo. Tá tranquilo? Estão entendendo a jogada? Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou pensar o seguinte, olha, eu acho que o erro está da linha 21 para baixo. Por quê? Porque, não tem nada errado em criar variável. Criei uma variável, ponto final. Então, o erro tem que estar da linha 21 para baixo. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, dou um clique na linha 21. Tá vendo que ficou rosa? A partir de agora, esse ponto rosa é um ponto de interrupção ou um breakpoint, um ponto de parada no processamento. Então, o que eu quero fazer? Eu quero acompanhar linha a linha o que está acontecendo enquanto o programa está sendo executado. E aí eu vou acompanhar linha a linha e na hora que, por exemplo, era para entrar no if, ele não entrou, opa, o erro está aqui. Ah, era para fazer tal coisa, ele não fez, o erro está aqui. Opa, esse cálculo aqui era para dar tanto, olha lá, jogou valor errado na variável. Então o erro era para estar aqui. Tá certo? Então eu consigo ir acompanhando passo a passo e eu consigo, por fora do programa, mudar o valor da variável. Tá certo? Então é isso que a gente vai acompanhar. Ó, o que eu faço agora? Botão direito, depurar arquivo. Cliquei em depurar, ele começa a processar e parou aqui, ó. Tá vendo? Ele está parado nessa linha de processamento e eu mando ele, com F8, né? Eu mando ele fazendo linha a linha. Ó, mandei ele fazer uma linha. Tá vendo? Estou mandando. À medida que eu mando aqui, ele vai fazendo a linha. Aí ele pegou e fez essa linha aqui, ó. Tá certo? Olha aqui embaixo. Ele já criou para mim, nessa área aqui, ele criou para mim todas as variáveis da minha classe. Ó, eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, por exemplo, 10. Dei um OK. Aí, quando eu dou OK, ele vai jogar o valor na variável. Olha lá, ó, apareceu a variável para minha idade. Tá vendo? Com valor 10. E aí, ele vai começar a fazer o if. Tá certo? Olha lá, mas eu posso pegar aqui, em tempo de execução do programa, eu posso fazer o seguinte, ó, 19. Eu mudei o valor da variável. Tá certo? Porque eu posso alterar aqui. E aí, olha lá, eu venho fazendo linha a linha lá. Olha lá, tá vendo que ele não entrou nesse if? Ele já está indo para o próximo if? Então, olha lá,
Aí esse if aqui provavelmente ele vai entrar. Olha lá, entrou no if. Está montando aqui, ó, montou a caixa de texto de saída, aí eu dou OK e aí ele continua. Olha lá, encerrou o programa. Tá certo? Então, essa é uma ferramenta de debug que vocês têm que trabalhar com ela. Por quê? Porque através dessa ferramenta, quando o programa estiver complicado, estiver grande, vocês vão ter condições de descobrir onde está o erro, onde vocês programaram errado, onde esqueceu. Às vezes é um if que era maior ou igual, você esqueceu do igual, aí ficou só maior, aí quando o cara digita aquele número específico, não entra em lugar nenhum. Então, pode ser um monte de coisa, tá? E você só vai descobrir fazendo debug. E lembra, você pode colocar o breakpoint no ponto em que você quiser do código. E outra, se eu quiser colocar 2 breakpoints, por exemplo, ó, 2 ou mais breakpoints, ó, vou colocar aqui, ó, nesse cara aqui, ó, tá vendo? Ó, tem esse primeiro e tem o outro lá. Eu posso mandar, ó, depurar arquivo e eu vou colocar aqui, olha lá, parou no primeiro, eu estou executando, aí surgiu a caixa aqui para mim, ó, eu vou botar 70, vou dar OK, e aí, não quero mais fazer linha a linha, porque aqui eu já sei que não deu erro, então eu posso vir aqui, ó, e ou dar um F5 ou clicar nesse botão continuar, que ele vai parar lá no outro breakpoint. Tá certo? Então ele continua até o próximo breakpoint. Se o número que eu coloquei não passasse por essa linha, ele rodava o programa todo sem fazer mais nenhum breakpoint. Entendeu? Então é isso aí que vocês vão usar para averiguar possíveis erros no código de vocês. Tá certo? Tá tranquilo? Não usei, eu só mostrei para você ver como é que cria constante. Ó, eu vou só clicar de novo, eu desabilito o breakpoint, tá beleza? Vou desabilitar ele, vou fechar, apagar esse exemplo aqui. O que eu falei para vocês na aula passada, que em orientação a objeto, toda vez que você percebe o mesmo trecho de código, significa que a tua programação não está legal? Vocês lembram? Então, olha aqui, ó. Aqui está um trecho de código, ó, que está igual aqui, que está igual aqui. Tá certo? Então, nós vamos fazer um processo aqui bem simples, que por hora é só para vocês entenderem como é que funciona, que chama refatoração. Por que eu estou fazendo refatoração? Porque na hora que você está programando, já viu quando você está tendo uma ideia que a sua letra é um garrancho? Tem gente que tem um garrancho a vida inteira, né? Mas por quê? Porque você não pode perder o fio da meada ali, então você rascunha rapidinho e faz o garrancho, você não perdeu o raciocínio. Aí depois o que faz? Passa limpo, né? É a mesma ideia. Enquanto você está programando, você está com a tua ideia ali, você vai programando. Mas o teu código provavelmente vai sair ruim. Então, o que a gente faz? Você deixa a coisa fluir, programa, e depois você volta dando uma revisada no teu código, refatorando, que é tirando essas duplicatas de código, olhando se uma coisa ficou meio gambiarrada, então você vai e conserta aquela gambiarra e tal. Então, uma das formas de você refatorar é fazer o seguinte, ó. Tá vendo? Ó? Esse aqui é o trecho que se repete. Então, o que eu vou fazer com ele? Eu vou tirar ele daí, eu vou criar um método. Aí eu só faço a chamada do método. Então, olha como é que eu vou fazer. Ó. O trecho está selecionado, eu vou clicar com o botão direito nele, refatorar, introduzir método. Beleza? Então, ó, selecionei o trecho, botão direito, refatorar, introduzir método. Quando eu clico aqui em método, aparece essa caixa aqui para mim, ó.
E aqui eu vou dar o nome do método. Então eu vou colocar aqui, ó, mostrar mensagem. É o nome do método. Ele já está marcado aqui, ó, que ele é público. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Ó, vou dar um OK nele. E aí, aquele trecho virou esse método aqui, ó. Esse método ainda ele não está bom para eu usar, tá? Ainda não está bom para usar. Então a gente vai acertar ele para usar. Então olha só, primeira coisa que isso aqui, ó, por hora a gente não vai usar, tá? Eu quero, ao invés de passar o texto aqui, ó, padrão, eu quero passar via parâmetro. Então eu vou criar o parâmetro aqui, ó. E aí eu vou substituir ele aqui, ó. Para qualquer hora que eu chamar esse método, eu passar uma mensagem diferente. Beleza, o método eu resolvi. Agora eu preciso chamar esse método aqui em cima. Então, olha lá, ó. Tá vendo? Eu consegui chamar o método ali, ó. Então, todo aquele trecho aqui de programação, que era esse aqui todinho, ficou só isso aqui, ó. Mostrar a mensagem e a mensagem que eu quero. Então, eu posso pegar aqui, ó, e aí não tem jeito, né? Porque eu não estou programando de novo, eu só estou chamando o método. Então aí eu faço a chamada do método de novo. Olha só, beleza. Olha como é que o meu programa ficou mais curtinho, certo? Bem, qual é a outra vantagem de eu fazer isso? Antes, se eu tivesse um erro numa mensagem, eu teria que no mínimo revisar as 3 mensagens. Porque provavelmente eu copiei e colei na hora de fazer, e aí eu tinha que olhar as 3. Se eu tivesse que dar manutenção, eu teria que dar nas 3 vezes. Hoje em dia não. Se eu quiser mudar alguma coisa, eu mudo aqui. E aí, onde está chamando, quer dizer, eu vou num lugar só. Então já me facilita a manutenção. Tá vendo? Me facilita a manutenção e o programa fica mais fácil. Tá certo? Beleza? E lembrando que cada método que você cria, você chama ele no teu código como se ele fosse um novo comando, né? Que agora, tá vendo? Não é mais JOptionPane aqui, ó, para mostrar uma mensagem. É simplesmente chamar o método mostrar mensagem e passar o texto da mensagem. Então, o grande barato de brincar com Java, de programar em Java, é você montar esse Lego de métodos. Porque você vai criando os métodos, que cada um faz uma coisinha pequena, e depois o teu programa é basicamente você chamar os seus métodos. Tá certo? Então, quando você vai programar alguma coisa, você não pensa logo no programa principal. Você vê o seguinte, olha, eu tenho que resolver isso. Mas para resolver isso, primeiro eu tenho que saber fazer essa conta, depois eu tenho que fazer aquilo, depois eu tenho que fazer aquilo outro. Você vai montando as partezinhas do teu problema através de métodos e depois você abre um programa principal, um método principal e vai chamando tudo no método principal. Tá certo? Então, ó, eu vou criar uma outra classe aqui, ó, botão direito, novo, classe Java, que eu vou chamar de constantes, tá? E aí, obviamente, eu vou criar nesse cara aqui um menu, tá? Eu vou criar um menu rapidinho
para você escolher dentre 3 opções, tá? Então, olha lá, já vou criar esse menu pensando em métodos, tá? Então, lembra, eu começo a trabalhar, eu começo a criar os métodos que eu preciso, e aí, dentro desses métodos que eu preciso, eu faço tudo dentro deles para, por último, eu criar meu programa principal, tá? Então, olha lá, vou criar aqui um método que eu preciso, ó, public int mostrar menu. Esse método, ele só vai mostrar uma caixa para o usuário com o menu, opção 1, 2 e 3, tá? E aí, a gente vai colocar essas opções para o cara escolher e fazer alguma ação dentro de cada uma delas. Então, vamos lá. Olha só, quando eu coloco num texto assim, olha, quando eu coloco contra barra N, tá vendo? Ó, contra barra N, eu estou dizendo que naquele texto eu quero que dê um Enter. Então vai para a linha de baixo, tá? Ó, aqui eu fiz em 4 linhas, né? Então, ó lá, ao invés de eu dar ponto e vírgula no final da linha para encerrar o comando, eu não fiz isso. Então, eu coloquei um mais para concatenar e eu coloquei essas 4 linhas aqui, tá vendo? De texto. Então, eu estou colocando todo esse texto dentro dessa variável menu. E aí, ao final de cada linha, eu estou dando um contrabarra N, porque isso aí vai fazer pular a linha. Tá certo? Então vai aparecer lá nessa variável, escolha uma das opções, vai dar 2 Enter, e aí vem incluir valor, vai dar um Enter, mostrar valores, vai dar outro Enter, e por último sair. Olha só, se eu tiver, por exemplo, vou colocar aqui também outra coisa, ó, se eu não tiver fazendo o meu código todo identado, tá vendo? Tá tudo zoneado. Eu posso vir aqui, ó, em código fonte e escolher a opção formatar, que ele acerta tudo direitinho pra gente, tá? Isso também não é obra de coisa ruim. E não me chame para ver código de vocês se o código não tiver identado, tá? Bom, então lá, eu criei, o que eu fiz? Eu criei um método que chama mostrar menu, e esse menu, ele tem 3 opções. 1, incluir valor, 2, mostrar valores e 3, sair. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Uma outra coisa que a gente faz em Java é o seguinte. Esse cara aqui é um vetor. Ó, tem isso aqui, ó, é um vetor. Tá certo? Então, como esse atributo é um vetor, então o vetor, a gente coloca vários valores nele. Então, na hora de dar nome para a variável, a gente coloca o nome no plural. Tá? Por quê? Porque você bate o olho na variável, viu que o nome está no plural, é um vetor. É um vetor ou é uma matriz, ou é um array, tá certo? Mas você sabe que é uma variável que vai botar um monte de coisa lá dentro. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar, para deixar o meu código mais bonito, eu vou criar constantes aqui. Criei as constantes, e agora, como eu não consigo mais fazer nada, eu vou criar o meu método principal. Agora, olha só,
Tá vendo que o meu método principal, a assinatura do meu método principal, está informando que esse método é um método estático? Método estático só consegue ver e acessar outros métodos e atributos estáticos. Então, eu não consigo, de um método estático, acessar um outro método que não seja estático. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu dou Ctrl espaço, olha lá, não tem. Tá vendo? Ele manda, ele não tem mostrar menu, não aparece aqui, ó. Tá beleza? Por quê? Porque o método mostrar menu não é estático. Então, qual é a solução? Eu tenho que criar uma variável e essa variável tem que ser do tipo dessa classe que eu estou criando agora. Então, eu vou criar uma variável da minha classe. Para, através dessa variável, eu conseguir chamar os outros métodos. Tá certo? Então, quando eu crio uma variável da minha classe, tudo que a minha classe sabe fazer, essa variável passa a saber fazer. Então, aqui, ó, o nome da minha classe é constantes, vou chamar minha variável de C e vou instanciar ela, que vocês já fizeram em C#, né? Ou não? Não? Fizeram em PHP? Não? O que é instanciar? O que é instanciar? Alguém tem ideia? Vamos pensar o seguinte. A classe, quando a gente constrói uma classe, ela é um negócio estático. Ela é parada. Então, ela é um trecho de código. Ponto final. Só que quando o programa entra em execução, aquilo lá está vivo. Por que está vivo? Porque a cada momento são valores diferentes que você coloca nas variáveis. O computador está de um jeito diferente, entendeu? Não tem programa que às vezes você está usando, trava, e depois você desliga o computador, liga de novo e ele não trava mais. Por quê? Porque cada hora está num estado. Então, a gente não tem como definir como é que o programa vai se comportar. Por quê? Porque depende de tudo que está rolando no computador naquele momento. E aí, quando você cria uma instância significa o quê? Eu pego um objeto daquela categoria, que é a classe, e coloco os valores ali. Tá certo? Então, isso é uma instância. Uma instância é uma ocorrência da classe. Se eu falar assim, olha, vamos criar uma classe cachorro. Aí, quais são os métodos de cachorro? Então, vamos pensar assim, o que o cachorro faz? Vamos lá. Late. Então, latir é um método. O que mais? Cavar. Morde. Cavar. Morder, cavar. E outras coisas mais. Fazer outro cachorrinho. Tudo isso são métodos da classe cachorro. Quais são os atributos da classe cachorro? Nome do cachorro. O que mais? Raça, cor, tamanho, peso. São atributos da classe. Atributo é igual atributo do português, né? Da qualidade, alguma coisa. A qualidade não precisa ser boa, não. Pode ser uma qualidade ruim também, né? Mas atributo é alguma informação daquela classe que você quer guardar. Beleza. Mas, veja, essa classe cachorro serve para qualquer cachorro, não serve? Mas se eu pedir para você, ó, pensa num cachorro. Qual é o nome do cachorro? Como? Meu Deus. Não, eu estou impressionado com o nome. Qual é a raça? Labrador. Qual a idade? E o seu é Buterrier, não é? Qual o nome? Geraldo. Puta que pariu, cara. Mas tudo bem, cada um tem um cachorro que é. Veja bem. Fala o seu. Não, o meu, não vou nem falar. Não, os três cachorros que eu tenho, todos os três são pitbull. Um chama Sombra, não, foi demais. Um chama Sombra, a outra chama Aika e o outro chama Barney. Mas enfim, o
que acontece? Quando você falou da Diana, quando ele falou do Geraldo, já não é mais cachorro, é um cachorro específico. Então, o Geraldo, a Diana, são instâncias da classe de cachorro. É um cachorro específico. Tá certo? Então, quando eu estou fazendo aqui, olha, que a variável C, que é do tipo constantes essa classe inteira, ela recebe uma nova ocorrência da classe constantes. Pronto. Então, o que eu estou fazendo ali? Eu estou separando um espaço de memória no computador para essa variável C. Essa variável C, eu vou colocar valores que eu quiser nela. Tá certo? E essa instância da variável C tem essas três constantes, tem esse vetor de inteiros, tem esse método mostrar menu. Tá certo? Então, eu acesso todo mundo aqui pela variável C. Então, ó, C ponto, olha lá, incluir, mostrar, sair, valores. E olha aqui o método que eu criei. Mostrar menu. Tá vendo? Eu acesso tudo pela minha variável C. Tá tranquilo? Então, vamos fazer agora o seguinte. Eu vou criar só um loop provisório, só para vocês verem como é que a coisa vai funcionar. Olha lá. Faça enquanto mostrar menu for diferente de sair. Então, olha lá. Botão direito, executei arquivo. Aqui, ó, ele fez o mostrar menu para mim. Tá certo? Se eu digitar lá 1, não acontece nada. Mas ele volta aqui, ó. Ó, 2. Ele volta aqui, ó. 10. Volta aqui. E 3. Ó, encerrou o programa. Tá certo? Não ficou mais legível, ó, enquanto mostrar menu diferente de sair. Eu não poderia fazer assim, ó, enquanto mostrar menu diferente de 3? Não podia? Mas aí daqui a 6 meses, quando eu não lembrar mais nem o que eu comi ontem, e eu tiver que dar manutenção no programa, não ficou pior para eu ler? Aí eu falo assim, o que é 3? Minha Nossa Senhora, o que é 3? Aí eu tenho que sair procurando, caçando. Aí essa classe aqui está enorme, com uma cacetada de funcionalidade, e eu tenho que descobrir na minha vida o que é 3. Entenderam para que a gente usa? Constante. Tranquilo? Então, essa é uma das funcionalidades. Lembra, você tem que programar de acordo com que você olhe o teu código e consiga ler o teu código. Tá certo? Você tem que bater o olho nele assim e falar assim, bom, isso aqui está fazendo tal coisa. Entendeu? Ele tem que estar fácil para você entender. Então você tem que dar uma misturada de português ali para você entender, ó, tá, o if, o while, o for, isso você não vai conseguir mudar. Mas quando você cria variável, quando você cria método, quando você cria atributo, você pode dar nomes que já indiquem o que aquela coisa faz, para que na hora que você junte as peças ali e faça o teu código, fica mais ou menos como se você estivesse lendo em português. Tá certo? E aí você bate o olho, isso está fazendo tal coisa assim, acessado. Você pode dar um método grande, não se preocupa não, que a coisa pode ser grande. E você pode fazer um método que faz isso. Não tem problema. Mas que você bata o olho no nome do método
e você sabe, esse método aqui é tal coisa. Tá certo? Então, tem que aprender a digitar um pouquinho mais, mas fazer uma coisa que daqui a um tempo, quando você for da manutenção, você bate o olho e você sabe o que está sendo feito ali. E não te cause confusão na cabeça. Bom, o que eu quero fazer aqui? Eu vou, antes de mais nada, eu vou fazer o seguinte, olha. Criei aqui uma constante, aliás, eu criei instanciei aqui, né, o vetor que eu tinha criado aqui em cima, tá vendo? Aqui em valores, eu só disse que eu ia criar um vetor, tá? Aí aqui, eu disse que esse vetor tinha 10 posições, então ele vai de 0 a 9, tá certo? E aí agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um contador, e aí eu vou pegar e vou pedir, antes desse contador, eu criei uma variável OP que vai receber a opção que o usuário escolheu. Então, agora não é mais mostrar menu, enquanto OP foi diferente de sair, que é a opção que o cara vai escolher, tá certo? O que eu vou fazer aqui? Se a opção for 1, se o cara escolher a opção 1, olha lá no menu. Se a opção for 1, eu vou incluir um valor aqui nesse vetor. Tá certo? Então, eu vou fazer aqui, ó. Se OP for igual a C.incluir, eu vou incluir um valor aqui. Como o meu contador já começa em 0, eu vou fazer o seguinte, olha. C.valores na posição contador recebe JOption pane.show input dialog. Aí, nesse show input dialog, eu vou passar, ó, null então, ó, se a opção for incluir, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele um novo valor. Tá? Qual o valor que eu quero inserir no vetor? Tá? Agora, se a opção não for incluir, vou colocar aqui, else if OP for igual a C.mostrar, eu vou fazer a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Olha só. Mostrar valores. Tá vendo que eu chamei um método chamado mostrar valores? Esse método não existe. Oi? Não, o método, não, o V aqui está com letra maiúscula. Não, aqui é uma variável. Tá? Então veja que eu chamei o método mostrar valores. Esse método existe? Não, ainda não. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, tá vendo que ele está dando erro porque ele não encontra esse método. E aliás, seria C.mostrar valores. Esse método não existe. Então, olha o que eu faço. Eu clico aqui, ó. Tá vendo? No erro, ó. Clico aqui no erro. E aí ele me dá a sugestão, criar um método mostrar valores em pacote aula 01, classe constantes. Então, é só eu clicar aqui que ele já criou um método aqui para mim, ó. Não, quando eu clico no erro ali, eu posso, é sempre com o botão esquerdo.
tá? Essa linha aqui é só para informar que o método ainda não foi programado. Então eu apago ela, certo? E aí agora, olha só, o que eu vou fazer nessa linha? Eu vou criar uma JOptionPane que me mostre os valores. Aliás, eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou percorrer o vetor de valores e vou só mostrar os valores linha a linha, tá? Então, olha lá. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou dando uma saída aqui, olha, do texto valor 0, valor 1, valor 2, e aí aqui o valor. Tá certo? Bom, isso aqui ainda vai dar erro, ainda tem um monte de erro que vai acontecer. Por quê? Porque se eu mandar mostrar valor e não tiver incluído nenhum valor, vai dar erro. Se eu não tiver preenchido todo o vetor, vai dar erro. Se eu, do jeito que está aqui, ó, eu ainda não estou controlando o contador e também não estou controlando a quantidade de números que eu posso colocar dentro do vetor. Então tem um monte de coisa aqui que vai fazer dar erro, tá? E é assim que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar programando. A gente vai trabalhar programando com a cabeça livre, entendeu? Para a gente construir a nossa ideia e depois a gente vai aparando as coisas até tirar todo e qualquer erro, tá? Porque o grande problema quando a gente começa a programar é o bloqueio que dá. Ah, mas eu não posso fazer isso porque vai dar aquele erro. Ah, mas você fica preso, você fica amarrado, porque é tanta coisa que não pode, porque vai dar erro, e aí isso acaba te podando o raciocínio para você começar a programar. Então a gente começa a programar. Como diz um amigo meu, começa que Deus ajuda. Depois que você está embalado no problema, aí que você começa, mas aqui eu não fiz isso, mas ali eu não fiz aquilo. E aí você vai vagarosamente resolvendo os problemas. Bom, o que eu vou fazer aqui? Ó? Toda vez que for incluir valor, se eu for incluir valor, eu tenho que aumentar o meu contador. Então, eu só vou fazer, conte mais. Certo? Porque ele era 0, passou a ser 1. Aí eu incluí outro valor, ele era 1, passou a ser 2. Só que aí agora, o que eu tenho que fazer? Se a opção for incluir, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, mas se o contador for menor que 10, beleza, eu posso deixar fazer isso aí, certo? Agora, se o contador não for menor que 10, eu vou ter que dar uma mensagem de erro. Então, olha lá, vou aproveitar, vou formatar o código-fonte para ficar bonitinho. Então, olha lá, eu já comecei a resolver meus problemas, tá vendo? Eu tinha identificado que eu não tinha colocado um contador e eu tinha identificado que se o contador for maior que 10, eu vou estar tentando colocar valor fora do vetor. Tá certo? Então, esse outro erro aqui, na hora de mostrar os valores, eu ainda não corrigi. Então, vamos tentar rodar aqui para ver se já está funcionando. Escolho a opção, né? Eu vou colocar 1, vou dar OK, aí ele vai perguntar aqui para mim, qual o valor? Eu vou colocar lá, 10. Aí, olha a merda que deu. Qual o valor? Tá vendo? Ele não está saindo dali do qual o valor. Quem sabe o erro que aconteceu?
Oi? E aí, por último, ele deu essa mensagem, ó, vetor de valores cheio. E aí ele não sai mais dela, vetor de valores cheio. Qual é o erro que deu aqui, ó? Ó, vou parar o programa por aqui. Tá vendo? Parei. E para a gente não ficar muito tempo debugando, eu vou diminuir isso aqui para 3. E aí, obviamente, eu vou ter que diminuir aqui, ó, para 3. E aqui também eu vou ter que diminuir para 3. Tá vendo quando você não usa constante, a merda que dá? Se fosse constante, eu diminuiria só a constante. Não, mas aí eu vou deixar, porque eu vou deixar um pouquinho para vocês terminarem de fazer em casa. Olha só, qual o problema que deu? Problema básico de lógica. Que é o seguinte, eu li aqui, olha, a variável AP, e eu não li ela de novo aqui embaixo. Tá certo? Então, ou eu leio ela aqui embaixo, ou eu faço o seguinte, eu leio ela dentro do do. Porque o do já não me indica. O do já não me indica que a primeira vez, qualquer que seja o resultado do meu loop, a primeira vez ele não vai fazer. Então aí ele fez, chegou lá embaixo, a opção que eu escolhi foi 1, eu processei ela, aí volto. Aí ele pede para escolher a opção de novo. Então, vamos rodar agora novamente. Olha lá, opção 1, aí ele perguntou para mim, ó, qual o valor, vou colocar 5, aí ele perguntou de novo para mim, ó, o que você quer fazer? Aí já consertou, tá vendo? Aí, ó, opção 1 de novo, qual o valor, vou colocar 2, aí, ó, opção 1 outra vez, aí ele, qual o valor, vou colocar 9, aí, ó, opção 1 outra vez, aí ele já pegou e mandou mensagem, ó, vetor de valores cheio, tá certo? Aí dei ok, ele voltou aqui, ó, aí agora sim, ó, eu vou escolher a opção 2 e vou dar um ok. Ele deveria estar aqui, ó, na saída lá, valor 0, tá lá, valor 0, valor 1 e valor 2. Ele imprimiu ali embaixo para mim. Tá certo? Mas, se agora eu vou escolher aqui, ó, opção 3 e vou dar um ok, sair. Encerrou o programa lá, ó, construído com sucesso, acabou o programa. Agora, se eu fizer aqui, ó, vou mandar executar. E é esse que vai ficar para casa, ó. Olha lá, ele me pergunta qual o valor. Vou colocar lá, 3. Dei ok. Agora eu quero a opção 2. Olha lá o que ele fez. Ele pegou e colocou para mim, ó, a primeira opção foi 3 e o resto ele zerou. Tá vendo? Por que ele zerou? Chega aí, eu já estou acabando. Por que ele zerou? Porque quando você constrói um valor na memória, quando você cria uma variável na memória, o próprio Java inicializa aquela variável. E no caso de variáveis do tipo int, ele inicializa com 0. Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero que vocês façam para que, quando o valor for 0, apareça aqui, olha, o texto valor não informado. Só isso que é para a próxima aula. Tá certo? Então, ó, quando for 0, vai aparecer o texto valor não informado.
Então, toda vez que eu quiser visualizar o meu vetor, beleza, eu posso de cara querer visualizar o vetor. Vai aparecer valor 0 não informado, valor 1 não informado, valor 2 não informado. Mas à medida que eu for preenchendo, eu quero que apareça o valor que foi informado. Obviamente, se eu informar o valor 0, também vai aparecer valor não informado. Tá, mas isso não tem problema. Tá joia? Tranquilo?